Olá, amados em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre a essência da verdadeira adoração, face a face com Sua Majestade. E o tema da nossa segunda aula vai ser sobre Deus. Ele existe? Quem Ele é? Para iniciarmos esta aula, eu gostaria de citar um versículo para vocês que está em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, que diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Então a gente percebe por esse versículo que a adoração aceitável é uma adoração que exige de nós um conhecimento mais aprofundado de quem é Deus. Exige que o nosso Deus, que o Deus verdadeiro seja conhecido. E a adoração, ela não pode ocorrer onde não se crê em Deus, onde ele não é adorado, onde ele não é obedecido. Nós precisamos considerar o Deus a quem nós adoramos. Então, assim, se Deus ele se revelou tão claramente a nós em sua palavra, como está dizendo esse versículo, e por meio do seu Filho, que não temos desculpas para persistir na descrença. A fé em Deus, como ele se revelou a nós, é o requisito fundamental para a verdadeira adoração. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então as Escrituras, elas dizem o seguinte a respeito de Deus também no Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a clássica afirmação doutrinária sobre Deus. Ela nos diz que ele é o único Deus. Se você observar o que o Salmo diz, ele começa dizendo: antes que os montes formassem, o que tu tivesses formado, a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo: tu és Deus. Tu és Deus eterno, de eternidade a eternidade. Ele nos diz que Deus criador, antes que tu tivesses formado a terra e o mundo. Então, no Antigo Testamento, nós podemos observar que o Senhor ensinou a Jó uma lição importantíssima sobre fé. E aí eu quero ler para vocês o versículo que está em Jó 38, 4 a 7, que diz o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então, o Senhor estava dizendo claramente para Jó nesse versículo: Jó, você não sabe nada, exceto o que você sabe pela fé. Você não estava por perto, você não tem resposta alguma, senão aquelas que eu lhe dou, e você pode acreditar nelas ou não. É uma opção sua, você tem uma escolha. Ter fé é crer que aquilo que Deus diz é verdade. O conteúdo da fé cristã é a palavra revelada de Deus. Nós hoje temos fé com base na palavra que Deus revela para nós. Como crentes, nós reconhecemos que Deus existe, porque a nossa crença está firmada na nossa fé de que Ele existe. Mas aí eu pergunto para você, nós conhecemos o Deus que existe? Nós sabemos como Ele é, quais são os seus atributos, quais são as suas maiores características? Se quisermos aprender sobre ele, nós devemos nos voltar para as Escrituras, porque é nela que ele se revela a nós.
Os teólogos, eles apresentam vários argumentos para a existência de Deus. A lógica não pode provar a existência de Deus, mas nos mostra claramente que existe mais razão para crer em Deus do que para não crer nele. E aí eu vou falar para vocês de alguns argumentos que citam essas características, que citam essas questões. O primeiro argumento seria o argumento teológico. Esse argumento ele vem da palavra grega telos, que significa um resultado perfeito, um final, um fim. Algo que é completado e feito de modo perfeito, mostra a evidência de um criador. Um projeto, ele implica um projetista. Quando algo funciona, quer dizer que alguém fez aquilo funcionar. O argumento teológico, ele diz que a ordem no universo é evidência de uma inteligência suprema. Deus o criou. Então, esse é o argumento teológico. Já o segundo argumento estético, ele afirma que, por haver beleza, por haver verdade, deve haver em algum lugar do universo um padrão para essa beleza, um padrão para qual a beleza e a verdade se baseiam. O terceiro seria um argumento volitivo, que diz que, em razão do fato de a criatura humana enfrentar um grande número de escolhas e ter a capacidade de tomar decisões intencionais, deve haver em algum lugar uma vontade infinita e o mundo deve ser a expressão dessa vontade, né? Então, nós podemos observar que esse argumento, ele coloca, né, que a nossa capacidade de tomar decisões, a nossa capacidade, né, de ter vontade, de ter a razão, quer dizer que essa vontade, que isso em algum lugar ele se espelha, que existe um padrão para isso, né? Já o argumento moral diz que o fato de sabermos diferenciar entre o certo e o errado sugere a necessidade de um padrão absoluto para isso. Se algo é certo ou se algo é errado, em algum lugar existe alguém que determina qual é o quê, né? E a gente sabe que como ser humano, como criatura de Deus, a gente tem o DNA de Deus, a gente tem a marca de Deus no nosso ser, né? Então, esse padrão, essa imagem, essa semelhança que Deus nos fez, vem com nós. Então, nós temos esse padrão, esse padrão moral que é estabelecido pelo nosso Deus. O outro seria o argumento cosmológico, que é um argumento de causa e efeito, né? Ele conclui que alguém fez o universo, porque todo efeito tem como origem uma causa. Né? A causa do infinito deve ser infinita, a causa do tempo interminável deve ser eterna. A causa do poder deve ser onipotente, a causa do espaço ilimitado deve ser onipresente. A causa do conhecimento deve ser onisciente. A causa da personalidade deve ser pessoal. A causa da emoção deve ser emocional. A causa da vontade deve ser volitiva. A causa dos valores éticos deve ser moral. A causa dos valores espirituais deve ser espiritual. E a causa da beleza deve ser estética. E a causa da santidade deve ser santa. A causa da justiça deve ser justa e a causa do amor deve ser amorosa. Então, a gente percebe essas questões muito importantes, que tudo que existe, né, tudo que é a consequência, tudo que é um efeito, ele tem origem numa causa, começou em alguém, né? Começou em algo, tudo isso. E interessante que tem o Salmo que diz o seguinte, são dois salmos que dizem praticamente a mesma coisa, o Salmo 14:1 e o Salmo 53:1, que dizem: o insensato diz no seu coração, Deus não existe, né? Então, o Salmo está dizendo que o insensato, né, que diz que Deus não existe, porque como a gente leu no início, Romanos, ele nos mostra que tudo à nossa volta mostra que existe um Deus. Tudo à nossa volta testemunha a favor de Deus. Então, a gente não tem uma desculpa para dizer porque Deus não existe, né? É o insensato que coloca isso como uma verdade. E aí eu vou falar para vocês de algumas características importantes de Deus. Nas próximas aulas a gente vai começar a aprender sobre os atributos de Deus, que são muito importantes para a vida cristã. Todo cristão deve aprender e deve ter consciência e conhecimento dos atributos do seu Deus.
né? Só que hoje a gente vai falar de algumas características importantes de Deus. Em primeiro lugar, Deus, ele é uma pessoa, né? Deus não é apenas uma forma cósmica. Deus, ele é cognoscível. O que é cognoscível? É aquele que pode ser conhecido. Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, a gente pode perceber que os nossos atributos de emoção, de intelecto, de vontade, não apenas aconteceram, Deus nos fez a sua imagem. Então, ele se revelou na Bíblia como uma pessoa. A Bíblia usa títulos pessoais para descrevê-lo. Ele é chamado de pai, ele é descrito, né, como pastor, ele é chamado de irmão, de amigo, de conselheiro. As escrituras usam pronomes pessoais para se referirem a ele. Sabemos que Deus é uma pessoa porque ele pensa, age, sente, fala e se comunica. Todas as evidências da criação, todas as evidências das escrituras indicam que ele é uma pessoa. Segundo, ele é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Deus, ele é um espírito. Isso significa que ele não existe num corpo que pode ser tocado e visto como acontece com o nosso corpo. Jesus afirmou ser essencial a compreensão dessas realidades básicas para que a nossa adoração seja aceitável. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, olha que tremendo. Eu já falei para vocês na primeira aula sobre esse versículo, que é o que a gente está buscando aqui, aprender. Aquilo que Jesus diz que Deus está procurando, né? A espiritualidade de Deus significa que ele não pode ser reduzido a uma imagem física ou uma simplificação teológica. Ele é um espírito pessoal e deve ser adorado na plenitude da infinidade do seu eterno ser. No centro dessa verdade está a percepção de que nada e ninguém se compara a Deus. Olha, o versículo que eu vou ler para vocês agora é um versículo até bem extenso, mas é importante nesse estudo para que a gente tenha esse conhecimento profundo do nosso Senhor, né? Está em Isaías 40:18-26, que diz o seguinte: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra? E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam. Quando ele sopra sobre eles, um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número? Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Se nós como seres humanos, como cristãos, tentamos reduzir Deus a algo diferente de um espírito, algo que possa ser visto e tocado, o que nós podemos criar para representá-lo? Como nós poderemos representar Deus de forma adequada com um ídolo ou uma imagem? Nós não podemos. Ele é o Deus do universo e não pode ser esculpido em um pequeno pedaço de madeira. Precisamos ter cuidado para não imaginarmos Deus
em termos humanos. E acontece muito erro nesse sentido, porque as pessoas brincam com Deus achando que podem reduzi-las, né, a um termo humano, que podem reduzi-las a um sentimento humano. Só que não é assim, e a gente vai aprender nas próximas aulas o quão importante a gente conhecer Deus como Ele é, né, com os atributos que Ele tem, porque a nossa vida, nossa eternidade se baseia, né, no nível de intimidade que nós temos com Deus, no nível de relacionamento que nós temos com o nosso Deus. A próxima característica de Deus que é interessante é que Deus é um. Conforme Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade de que há um só Deus foi fundamental para a identidade hebraica e a distinção da nação israelita. Os israelitas, eles vivendo em meio a dezenas de culturas politeístas, estavam dizendo: há somente um Deus. Israel vivia no meio de um povo em que existiam muitos deuses, muita adoração a santos, muito sacrifício a diversas entidades, como eles consideravam, né? Só que o povo de Israel, no meio dessas nações, ele simplesmente declarou: há somente um Deus. Jesus, ele afirmou qual era o principal dos mandamentos, que está em Marcos 12, 29 e 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Sem negar sua divindade, todavia reconhecendo ao mesmo tempo que existe somente um Deus, Jesus ensinou que o mandamento mais importante é prestar total obediência de todo o coração, alma, mente e força ao único Deus verdadeiro. A obediência é algo muito importante para um adorador. E agora nós entramos no próximo tópico, em que diz que Deus é uma trindade. Mas você pode me perguntar: mas como? Deus é um e Deus é uma trindade? Sim, Deus é um e Deus é uma trindade. Como podemos conciliar esse fato, né? O fato das escrituras ensinarem que Deus, né, é Pai. Que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. E todavia haver somente um Deus. Todas essas verdades, elas são claramente ensinadas nas escrituras. A resposta, é claro, para todas essas perguntas é a doutrina da Trindade. Deus é três pessoas distintas em uma substância indivisível que não pode ser dividido. Eles não são três deuses, mas somente um Deus. Há um só Deus, né? Mas um só Deus. E nesta Trindade, nenhum é antes ou depois do outro. Nenhum é mais ou menos que o outro. Mas todas as três pessoas são juntamente coeternas e coiguais. De modo que em todas as coisas a unidade na Trindade e a Trindade na unidade deve ser adorada. A palavra usada para Deus em Gênesis, no capítulo 1, é Elohim. E essa palavra é um plural. Elohim é plural. O in no fim do substantivo em hebraico é como o s em português. O substantivo ele está no plural, todavia a referência é um ser singular. A descrição de Deus em todo o Antigo Testamento é claramente uma ideia singular. O verbo que acompanha a palavra Elohim em Gênesis 1:1 está também no singular. Então, a bênção que Deus deu a Moisés, por exemplo, para os sacerdotes usarem para aludir à Trindade, como está ali em Números, né? Números no capítulo 6, versículos 24 e 26, que registra o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A gente observa que 3 vezes eles tinham de invocar a bênção do Senhor. A tríplice súplica, como a gente chama, ao Senhor sugere a Trindade. Os serafins que Isaías viu e descreveu em Isaías 6 clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. É o versículo 3. Novamente parece ser uma alusão à natureza trinitária Deus.
Uma das mais claras referências do Antigo Testamento à Trindade está em Isaías, no capítulo 48, no versículo 16, que diz o seguinte, né? Que é um versículo profético que foi citado por Jesus Cristo. O texto ele reúne os 3 membros da Trindade num único versículo. Está dizendo o seguinte: e agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito. Em Mateus 3, nós somos informados de Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba e o Pai dizendo: este é o meu Filho amado de quem me agrado. Versículo 17. Em João 14, 16, 17, Jesus declara: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus orientou seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo explica: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Os versículos 4 a 6. O versículo final de 2 Coríntios anuncia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso está no capítulo 13, versículo 13. Deus é uno, todavia ele é 3. A doutrina da Trindade, ela permanece como uma lembrança perpétua de que não podemos compreender tudo que Deus revelou a respeito de si mesmo. Tudo que podemos escrever sobre Deus, quando comparado com a totalidade dos seus atributos, é como um grão de areia, comparado a todas as praias, todas as montanhas e todos os planetas do universo. A Trindade é uma das verdades que é grande demais para a mente humana. Ela só pode frustrar quem a busca intelectualmente. Deus nos permitiu apenas um vislumbre dessa verdade, mas não podemos ter a esperança de compreendê-la em sua plenitude. Devemos crer pura e confiantemente. Por isso que Deus diz, né, que ele se agrada e ele aceita aquele que chega a ele pela fé, né? Deus é e nós podemos conhecê-lo. Então isso é muito importante que a gente tenha. Essa aula de hoje, ela é muito importante para a gente conhecer essas características importantes sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre a importância que tem de nós conhecermos Deus, de nós conhecermos quem Ele é, as suas características principais, para que nós possamos nas próximas aulas entrar no assunto dos atributos de Deus, que vai ser muito importante porque ali nós vamos conhecer, e eu vou falar para vocês sobre os atributos de Deus, tanto para o cristão, o que ele significa para o cristão, aquele que aceitou a Cristo, aquele que ama a Deus, como o que ele significa para o ímpio, aquele que não aceitou a Deus, que não acredita em Deus, que não aceitou a Cristo. Então, existem as duas questões e é muito importante que você aprenda isso, tá? E nós podemos concluir a nossa aula de hoje falando que Deus é e nós podemos conhecê-lo. Ele se nos revelou especificamente na sua palavra. Ele é uma pessoa e nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Ele é um espírito e podemos conhecê-lo no mais profundo sentido espiritual. Ele é um e não há competição entre ele e outros deuses. Ele é uma trindade operando como um em nosso favor. E ele é recompensador do que os buscam em fé. Para nossa adoração ser significativa, para ser aceitável, nós devemos procurar compreender Deus como Ele se revelou a nós. O conhecimento íntimo da pessoa de Deus é talvez a maior motivação para a adoração verdadeira e transbordante de toda a vida. Quando começamos a conhecer Deus como Ele é, nossa resposta precisa ser a de engrandecê-lo, dando-lhe glória por quem Ele é e pelo que Ele faz por nós. Não podemos compreender esse Deus triuno, mas sabemos que Ele é um Pai que nos ama, um Filho que morreu por nós e um Espírito que nos conforta. Amém? Então hoje eu quero deixar para vocês essa aula
que foi básica, que foi rapidinha, mas com o intento de vocês, de todos nós, né, juntos conhecermos essas características principais de Deus, né? Quem é Deus, as características principais, para na próxima aula a gente já começar a falar dos atributos de Deus. E ali vai ser bem complexo. Então, a gente precisa saber tudo isso e conhecer tudo isso como cristão, porque a nossa vida está embasada em tudo que Deus é, né? Amém, gente? Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês, com carinho por vocês estarem acompanhando esse estudo. Eu sei que vai ser muito bom para todos nós. E eu concluo até com esse versículo que eu acho lindo e maravilhoso, né, para todos nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Na próxima nós daremos continuidade com os atributos de Deus. Eu aguardo vocês. Beijo no coração.